gente tá aqui hoje com a Mariana, a Nani, e o Augusto, do Instagram, do Entre Sem Sapatos. Podem falar, podem interromper, não tem problema, é só um bate-papo que a gente tá fazendo, tá? Ok. Tá, já é. Então vamos entrar logo no nosso primeiro bloco, né? Que é a escolha de vocês aí para emigrar, né? Do país, sempre pensar em vir para o Canadá. Então toda aquela pergunta que todo mundo faz quando conhece algum brasileiro que tá aqui, né? Em Montreal. A gente pergunta a mesma coisa para todo mundo, né? Como é que tu veio, né? Então, a ideia de vir para Montreal foi minha, porque em 2014 eu tava querendo fazer um intercâmbio. Eu já tinha estudado francês antes, eu tava querendo ir para um lugar que falasse francês, para treinar, fazer um curso de francês e melhorar e tal. E aí eu fui pesquisar a França e o Quebec aqui no Canadá. Só que os valores para a França eram muito maiores, era tudo mais caro, era em euro. Então, na época eu lembro que o dólar canadense, nossa, bons tempos, o dólar canadense estava 2,20. Tava 2,20, o euro tava 3,80, 3,40, alguma coisa assim, não lembro agora. Eu falei, não tem nem o que pensar. E aí eu fui pesquisar ainda na internet, entrei em alguns fóruns para ver o que era mais interessante. E o pessoal foi meio que unânime em falar de vir para Montreal, vir para o Quebec, porque para quem está indo para estudar o francês, o canadense era mais receptivo, era mais aberto, eu ia aproveitar mais do que ir para a França, onde de repente os franceses são mais fechados, principalmente Paris, né, que eles falam que os parisienses são difíceis. E aí eu fiquei 2 meses aqui em 2014. Eu vim de agosto a outubro. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu já tava com a Nani já, eu vim pra cá, a gente tava namorando, devia ter aqui alguns meses, né? A gente tava no começo de namoro, Começo né? de namoro. E aí eu falei que eu queria fazer um intercâmbio. Vim pra cá, fiquei 2 meses. Quando eu voltei, eu virei e falei assim, a gente tem que ir pra lá. A gente tem que ir pra lá, porque a cidade é linda e eu vim pra cá no verão, né? Agosto, setembro era verão, começo de outono. Caiu no conto do verão. E Augusto, o teu intercâmbio foi para estudar francês? Para estudar francês. Eu estudei na ILSC, a LSE, e aí eu fiquei 2 meses lá, dedicado no francês, e voltei pro Brasil. Falei, amor, lá é muito fera, lá é muito legal, lá é uma cidade linda, as pessoas são legais e... Claro que assim, naquele momento eu tava com uma visão de turista, né? De quem veio para estudar e tal. Então é diferente da visão que eu tenho hoje. Hoje já é um pouco... A gente já amadureceu algumas coisas. Mas eu falei assim, amor, Montreal. E aí, desde então, a gente começou a mentalizar e se preparar. Demorou um tempo, né? Pensa de 2014, Pra né? 2020, né? 2019. 2019, então, assim, é um tempo de preparação, né? Amadurecer a ideia, ver como que a gente ia fazer, se ia valer a pena ou não, né? E aí surgiu a ideia dele fazer uma nova graduação, né? Foi. Eu acho que, não sei se é o segundo bloco essa pergunta, é que talvez emendaria o motivo da gente ter escolhido, talvez, não sei. Não, pode continuar. Tranquilo. Então, aí você pode falar, então, da questão da tua ideia de fazer uma segunda graduação, né? Com relação à segunda graduação, eu me formei em administração no Brasil e eu fiz um mestrado em engenharia de produção no Brasil também. Só que aí, pelas coisas que eu estudei, pelas coisas que eu me interesso, eu vi que eu ainda não estava dentro ainda 100% em termos de conhecimento, em termos acadêmicos, do que eu queria estudar. E aí eu falei assim, amor, eu quero tentar unir o útil ao agradável, eu quero tentar que a gente vá morar fora, morar em Montreal, que eu vi que era um lugar fantástico, e se der para eu fazer uma outra graduação estando lá, perfeito. Porque eu vi que aqui a cidade de Montreal é uma cidade boa para estudantes, é uma cidade que tem condições muito favoráveis para quem estuda aqui. O valor da universidade no Canadá não é um valor tão caro, a gente tem muito suporte, tem muito subsídio, e é um valor assim que, se você comparar o Canadá com a Europa, o Canadá com a Austrália, o Canadá com os Estados Unidos, não tem nem comparação. O Canadá, assim, é muito mais viável financeiramente para você estudar do que qualquer um desses países que eu falei. Falei assim, vamos tentar juntar os dois, tentar vir para cá morar em Montreal e tentar também fazer uma graduação e vir para cá com o visto de estudante para a graduação, né? Voltando um pouquinho ali um pouco mais pro início, assim, dentro desse processo, assim, pode contar pra gente como é que começaram a fazer o processo de visto? Tem muita informação, né, na internet, a gente diz que tá tudo posto aí na internet, grupos, enfim. Eu me lembro também da minha época que eu pesquisei muito, né, eu via vídeo do YouTube, e aí quanto mais vídeo eu olhava, às vezes eu desistia de vir, às vezes eu dizia que não, que é aqui mesmo que eu quero vir.
E aí, para vocês, como é que foi isso, né? Porque vocês estavam imersos num processo para vir e com certeza ouviu muita coisa de muita gente, né? De muitas pessoas. Como é que vocês se planejaram nisso tudo aí? A parte, vamos colocar assim, a parte burocrática. Primeiro, o que a gente começou a olhar, a gente viu muito vídeo de YouTube. E aí eu não sei até onde isso é bom, isso é ruim, igual você falou, porque aí as pessoas começam a falar em valores, começam a falar em coisas muito específicas para quem já está aqui, que de repente não é o que a pessoa que está indo tem que saber. Falta muita informação para quem acabou de chegar. Acabou de chegar também. Isso é uma coisa que a gente sentia, sabe? Era muitos vídeos de quem já está adaptado, que a realidade é outra, né? Então, os perrengues que a gente passa, assim, a gente sentiu uma falta desse tipo de informação, né? Foi. E aí... aproveitar e contar aqui, né? Isso. Isso. E aí eu comecei nessa parte, a gente começou a ver vídeos do YouTube, começou a pegar informações assim de pessoas, claro que na internet, porque eu não conhecia ninguém que tinha morado no Canadá, que tinha vindo para cá no Canadá, que morasse no Canadá, né, para poder ter uma conversa. E eu fui meio que na cara e na coragem, porque eu já conseguia ler inglês tranquilo, e como eu já tinha feito o curso de francês, então eu já li em francês tranquilo. Foi corajoso, mas foi muito arriscado. Porque eu falei, eu vou tentar fazer sozinho. Eu vou tentar ir atrás de tudo, eu vou tentar correr atrás de tudo. Porque por eu já conseguir ler todas as informações, por eu conseguir saber o que eu estava lendo, eu falei, eu vou tentar. Só que o que é o problema disso? Assim, tem um lado bom, claro, que você não tem graça. Exatamente, você não despende da parte financeira, mas você tem que, assim, eu na época eu tinha terminado o meu mestrado e eu tava por conta de preparar de vir para cá. Então eu tava com tempo para poder, eu tinha só que entregar algumas coisas do fim do mestrado e eu tava com paciência. Porque assim, você tem que ter tempo porque é muita coisa para ler. Interpretação. Tem que interpretar muita coisa, tem que ler muita coisa, tem que, assim, e você não pode deixar passar nada. Nada. Porque uma coisinha que você deixa para trás é algo que pode chutar a perna depois para frente, que você vai falar, poxa, eu não sabia disso. Que é um tiro no escuro, né? A gente, ele mandou as documentações, ficou mais o Augusto atrás disso, que eu tava naquela correria, terminando alguns projetos antes de vir. Então ele que assumiu tudo, né? Só que a gente nunca sabe se vai dar certo. Você manda e espera, né? É esse o ponto. Porque, assim, eu acho que a gente, até por ser brasileiro, a gente tem sempre aquilo na cabeça de que as coisas no papel são de um jeito, mas quando a gente vai fazer elas mudam um pouco, né? Então, eu sempre tive essa sensação de tudo bem. Aqui cada país tem uma cultura diferente. Talvez o Canadá, o Quebec não seja tanto assim. Mas por na época, por ter nascido no Brasil, crescido no Brasil... Eu lia tudo no papel, entendia tudo, mas falava, será que é assim? Mas será que é assado? Será que eu estou fazendo certo? Será que... Então, assim, eu fui caminhando. Eu entrei no site, eu lembro que eu pesquisei no Google, entrei no site de imigração, no SIC, né? Do governo canadense e comecei a ler tudo. Li tudo e lia uma vez e lia duas vezes, baixava os documentos e começava a ir e começava a preencher os PDFs e tal, tudo aquilo e falava, mas sempre aqui no fundinho meu eu falava, será que tá certo? E... É um risco, né? E corri esse risco, mas assim, não é muito interessante porque você fica ansioso. Você fica com uma ansiedade maior porque de repente você pode receber algum papel da imigração dizendo que tem alguma coisa errada. Atrasa tudo. Atrasa né? tudo e tal. E por sorte, eu gosto de ler, eu tenho muita paciência para ler as coisas e tal. E a gente estava querendo muito vir para cá, eu me empenhei. Então eu fui atrás de tudo e ele acabou dando tudo certo. Então assim... Mas foi igual, como ele falou, foi favorável por quê? Porque ele estava com tempo para se dedicar a isso, né? Mas a gente sabe que, tipo, seria muito mais fácil ter alguém que já soubesse de tudo, né? Claro. É muito mais fácil, assim. Então, por exemplo, uma pessoa... Eu tava naquela correria, né? Se às vezes o Augusto também tivesse terminando algumas coisas, trabalhando, alguma coisa assim, né? Com horário e tal, provavelmente a gente teria contratado alguma agência de imigração, alguma coisa assim, porque requer muito tempo, né? Muito. Se você não tem tempo e se você não tem paciência, não é algo que eu recomendo fazer sozinho de jeito nenhum, porque é muito detalhe. Muito detalhe. É trabalho para quem
mexe com direito, tipo advogado, promotor, que tem paciência para ler muita coisa e entender muita coisa. E outra, também você tem que saber ler muito bem, tanto em inglês ou em francês, né? Porque não vai estar em português. Então, isso é um outro fator que dificulta. Então, aproveitando que a Thaís está aí, quem precisar vir, entre em contato com ela. A segurança, né, que dá ter uma empresa, enfim, que você possa também tirar suas dúvidas, conferir algumas questões. E é um processo delicado, né? Conta a vida da gente, né? Então... você faz projetos, conta também com uma data que você imagina que você vai chegar ao Canadá ou ao outro país que você está com essa expectativa, né? E daqui a pouco o teu processo todo pode atrasar ou pode ter algum problema mais sério, né? Então sempre é interessante. Claro que a pessoa pode ter essa possibilidade de fazer sozinhos, e vocês são exemplo disso, né? Mas o processo, ao longo dele, talvez foi com muita insegurança, assim, né? Uma preocupação a mais. E não só tanto somente nessa área, né, da documentação. Depois, a gente precisava arrumar um seguro de saúde, né, de viagem. Aí, a gente recorreu ao Facebook, indicações. Mas é um tiro no escuro, porque também a gente não conhecia ninguém. Não era um amigo que estava indicando pra gente, faz com tal empresa que dá certo. Acabou que deu tudo certo, né? Mas, assim, outra coisa, escola de idioma, né? Porque eu vim, os primeiros meses eu me dediquei ao curso de francês, que eu não tinha o francês, né? E aí, tipo, mesma coisa, Facebook, indicações de escola, milhares de escolas, né? E para você escolher uma, entendeu? Não. Então fica naquela. E geralmente quem indica, toda pergunta, né? Todo post que a gente fazia com perguntas, tinham lados positivos e negativos, né? Por exemplo, você escolhe uma escola, mas 3 pessoas falaram bem e uma pessoa falou mal. Isso te dá uma insegurança também, entendeu? Dá aquela coisa assim, tipo, é um investimento alto de dinheiro, de tempo, né? No seguro-saúde, no francês, enfim, tudo, né? E no fundo a gente não tem essa certeza se vai valer a pena, né? Sim. E deu sorte, assim, que a gente escolheu tanto a parte da saúde como a parte de idioma, a gente ficou satisfeito. Mas também é outra coisa que poderia dar errado, né? A maior insegurança que eu tive, principalmente, foi quando a gente chegou no aeroporto, aqui em Montreal. Que era a hora de passar pela imigração. Isso. Foi em Toronto, né? Foi em Toronto. Aquela hora ali que é a hora que eu falei, se a gente passar daqui, tudo deu certo. Só que assim, sempre preocupado, sabe? Sempre assim. A gente não sabe o que eles vão perguntar. A gente não sabe o que eles vão perguntar, também, se né? a gente arrumou tudo certo e tal. E eu tava respaldado nos documentos que eu li. Então, assim, a minha tranquilidade vinha de que eu tava fazendo o que estava escrito. Mas será que realmente tinha que se fazer o que estava escrito? Tipo, não sei, a gente tem sempre aquela preocupação, né? E a hora que a gente passou ali na imigração, eu falei... Agora sim. Agora deu certo. Mas igual fala, por conta de eu ter tido tempo e ter tido paciência para fazer todo o processo. Se você não tem ou conhecimento do francês ou do inglês, nem tempo, ou paciência, não faça. Não faça por conta própria. Tem muita gente que vem sem o idioma também, porque chega aqui e vai aprender o idioma, né? É muito comum isso também. Então, como que você faria esse processo, né? Tem que ter, né, essa parte, né, do idioma. Então, recorrer a uma empresa, alguma coisa assim, é bem legal mesmo, né? A gente nem chegou a orçar nada, né? Foi meio que na coragem, com a cara escuro. É claro que sempre tem a ansiedade, ela sempre vai ter mesmo com... Eu, pelo menos, eu vim com agência, né? Quando eu vim no meu processo. E a gente teve ansiedade igual. Mas, claro, acho que se eu tivesse feito sozinha, eu já tinha comido todas as paredes, né? Porque com a agência já estava apavorada, imagina sem a agência ia ficar, né?